Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o Evangelho de São João. E neste momento nós estamos no capítulo 15 deste mesmo Evangelho, que eu creio ser um dos Evangelhos mais ricos das Escrituras. Nós vamos ver neste capítulo 15 várias palavras proferidas por Jesus Cristo. E Jesus Cristo está de facto a falar com os seus discípulos. Em que lugar é que Jesus vai proferir estas palavras? Muito se tem falado acerca deste assunto, sobre a localização onde Jesus proferiu estas palavras. No capítulo 14, no verso 31, Jesus disse aos seus discípulos: "Levantai-vos, vamo-nos daqui." Então para onde é que foi Jesus? Como eu disse, várias opiniões se têm levantado. Alguns dizem que ele foi para o templo, outros dizem que ele foi para o jardim. Pessoalmente, eu creio, pelos outros evangelhos, que Jesus se dirigiu ao jardim. E neste momento ele está ainda a conversar com os seus discípulos. E neste capítulo 15, nós vamos ver então Jesus a falar sobre a videira e sobre os ramos. Este é um assunto que trata da relação de Jesus com os seus filhos, da relação de Jesus com aqueles que creem nele. E é interessante que você preste muita atenção àquilo que Jesus quer falar consigo nesta noite. Vemos aqui o primeiro verso dizendo: "Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor." O amigo certamente nota aqui que Jesus está a falar uma linguagem figurada. Era um hábito de Jesus falar dessa forma. Jesus gostava muito de ensinar verdades espirituais através de imagens, através de histórias, através de acontecimentos do dia a dia, para que dessa forma as pessoas entendessem que a vida espiritual tem um relacionamento direto com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Jesus então pega nesta imagem, num sentido figurado, e vai então transportá-la para o mundo espiritual. Ele vai trazer um novo sentido a esta relação entre as varas e a videira. Há na Bíblia muitas figuras deste género. Jesus usou muitas vezes esta imagem. Mesmo esta linguagem, os profetas e os apóstolos usaram-na várias vezes. E Jesus também, por exemplo, usou uma outra imagem quando ele diz: "Eu sou a luz." Quando ele diz: "Eu sou o caminho." Ou quando ele diz ainda: "Eu sou a porta." Jesus usou várias imagens para se identificar. Ele falou que ele era o bom pastor. E agora aqui ele diz que ele é a videira verdadeira. A palavra aqui, verdadeira, não quer dizer que houvesse qualquer outra videira que pudesse ser usada. Não. É no sentido de mostrar a qualidade desta videira. Que ela é uma videira genuína. Nós sabemos que Israel era apontado no Velho Testamento como uma videira e era um símbolo. E Jesus está a dizer que ele é a verdadeira videira. Israel era um símbolo e era mostrado no Velho Testamento dessa forma. No entanto, é Jesus Cristo que vai então plantar, digamos assim, uma nova videira. Deus cuidou da nação de Israel. Deus tratou desta nação para que ela pudesse ser um testemunho para as nações. Nunca foi a intenção de Deus, creio eu, que Israel se fechasse sobre si mesmo e criasse uma religião nacionalista. Creio que não era essa a intenção de Deus. Aliás, quando Deus chamou a nação de Israel, chamou Abraão, e nós já vimos isso quando estudámos o livro do Gênesis, Deus disse que Abraão seria para abençoar todas as famílias da terra. Mas Israel perdeu esta perspectiva, perdeu esta noção que eles existiam para abençoar os outros. E Jesus agora vem e apresenta-se como sendo a videira verdadeira. Foi exatamente isso que Jesus quis transmitir, que havia de facto uma videira, a nação de Israel, que não cumpriu o seu propósito na totalidade. No futuro, provavelmente, Deus irá ainda usar muito a nação de Israel, como as próprias Escrituras o indicam, mas naquele momento em que Jesus estava no seu meio, a nação de Israel tinha perdido a perspectiva de ser usada por Deus para abençoar as nações que o rodeavam. Infelizmente, se isso acontece conosco, cristãos,
Se perdemos essa perspectiva de abençoar os estrangeiros, abençoar aqueles que não conhecem Deus, provavelmente perdemos o sentido da videira verdadeira. Perdemos o sentido de estar em comunhão com Deus. Deus, se por um lado mostra que o caminho e a única forma para nos relacionarmos com Ele é através de Jesus Cristo, por outro lado, Deus diz que o quer fazer em toda a humanidade, com todo o mundo. Ele não é exclusivista de raças, de etnias. Não, Jesus quer abençoar todos os povos da terra. É verdade que é através de Jesus o único caminho para Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus quer tocar toda a humanidade. E Israel tinha perdido essa perspectiva. Por isso, Deus tinha plantado Israel, Deus tinha cuidado da nação de Israel, e nós podemos ver isso em alguns textos que falam sobre Israel como sendo a videira. Um deles é Isaías capítulo 5, o verso 1 e 2 diz: Agora cantarei ao meu amado, e cantarei um cântico ao meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre. Também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Esta aqui é mais uma vez uma história que está a ser relatada acerca do povo de Israel. Pois o povo de Israel, como eu já disse, passou ao lado do seu propósito, que era abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Então Jesus apresenta-se agora como a videira verdadeira, aquele que vem tocar todos os povos. Cada um de nós, cristãos, pode também, fazer parte desta videira. Podemos também ser como a videira má, que não produz frutos para abençoar os outros. Mas Jesus Cristo diz que se nós permanecermos nele, então daremos muitos frutos, e frutos bons. Há muitos cristãos que infelizmente vão decepcionando o agricultor que plantou a videira. Eles, em vez de darem um bom fruto, o seu fruto não é lá grande coisa. Vão dando sempre algum fruto, mas é como quando uma laranjeira ou uma videira dão os seus frutos. Podem ser doces ou amargos. E às vezes a nossa vida, quando é centrada demais em nós, quando não percebemos que existimos para abençoar os outros, ajudar os outros, tornar o ambiente à volta dos outros um pouco mais agradável, nós podemos produzir frutos muito amargos. Infelizmente, às vezes cruzo com pessoas que são assim. Nós estamos 5 minutos ao pé delas e são tão amargas, são pessoas que estão sempre prontas a criticar, a maldizer, tão mal dispostas com a vida, que os seus frutos são tão amargos que ninguém quer provar da sua presença. Necessitamos de corrigir a nossa atitude. Se nós permanecermos em Cristo, certamente o amor de Cristo estará em nós. E Ele vai brotar de nós para aqueles que convivem conosco. Israel, mais uma vez, num livro de Jeremias, no capítulo 2, verso 21, fala acerca deste Israel, que era a videira de Deus. E diz assim o texto: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Vemos como Israel tinha sido escolhida de um homem que era um homem de fé, Abraão. Deus pegou nesse homem e disse que dele faria uma grande nação. Mas o povo se foi afastando de Deus. Isto tem a ver com a responsabilidade individual de cada um. É verdade que Deus quer abençoar e abençoa os grupos, abençoa também o povo. E eu creio que nós, neste século, perdemos a orientação e o sentido de grupo, o sentido de corpo, o sentido de comunidade. Está-se a perder, porque temos valorizado demais o individualismo. E eu creio que é importante mantermos um equilíbrio entre a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. Elas estão interligadas. É impossível haver um grupo comprometido se os seus indivíduos não são comprometidos. É impossível haver um grupo cheio de fé, cheio de obediência a Deus, se os seus indivíduos não forem cheios de fé e cheios de obediência a Deus. E é exatamente isso que diz este texto aqui de Jeremias. Deus escolheu um indivíduo para dele fazer uma grande nação. E de alguma forma eles começaram bem, mas essa planta foi degenerando, foi perdendo as suas qualidades, porque os seus indivíduos se foram afastando de Deus.
Mesmo apesar de Deus ter constantemente chamado o seu povo à atenção, assim como usa aquela imagem no livro de Isaías, de como a galinha cobre com as asas os seus pintos, assim Deus fazia com o povo de Israel, e Deus usa esta imagem para chamar o povo à atenção, mas mesmo assim, o povo não se voltou para Deus. Eu creio que Israel não é muito diferente de você e de mim. Quantas e quantas vezes Deus nos chama à atenção, nós estamos a produzir bons frutos, esse caminho que estamos a trilhar vai nos levar a maus resultados, mas mesmo assim nós permanecemos nele. E às vezes depois espantamos-nos. E o meu filho já não segue os caminhos de Deus. Depois estamos espantados que os nossos filhos tomaram um rumo que nos desagrada, que nos entristece. E depois ficamos espantados porque a sociedade piora, está cada vez ainda pior. E isso tem a ver muitas vezes com as nossas próprias opções. Opções muitas vezes de colocar de lado aquilo que é fundamental. E o que é fundamental é a nossa relação com Deus. E é isso que Deus vai trazer aqui à nossa reflexão através deste texto do Evangelho de São João. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Talvez agora, quando o ouvinte ouve esta expressão, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor, talvez tenha uma compreensão agora melhor do que quer Jesus dizer com esta expressão. Pois já podemos ver que Jesus aqui está a falar que traz uma nova videira. É uma videira genuína. Israel era essa videira que se tornou brava. E Deus agora traz uma videira genuína, uma videira verdadeira. E Deus Pai, que foi aquele que plantou Israel, agora está a plantar uma nova videira. É exatamente por isso que muitas vezes dizemos que a Bíblia se explica a si mesma. E é exatamente isso que nós acabamos de ver neste texto bíblico aqui. E o texto continua no verso 2. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem é este ramo? Talvez você está a perguntar. O ramo aqui, caro amigo, é qualquer cristão, qualquer pessoa que verdadeiramente está ligada a Cristo. Uma palavra pequena tem de ser aqui muito cuidadosamente analisada. É a palavra em Cristo. Portanto, todo o ramo que estando em mim, ou estando em Cristo, não der fruto, e é isto que tem que ser entendido aqui. Aqui não está a falar da nossa salvação, a remissão dos nossos pecados. Não está a falar quanto a pôr em causa a vida eterna. Não. Essa não é aqui a questão. A questão aqui é quanto ao fruto. É a preocupação de Jesus ao tratar deste texto aqui tem a ver com o fruto. Esta palavra pequena, em Cristo, tem muito significado e talvez poucas pessoas sabem disso. Muitas fazem perguntas e têm dúvidas quanto a esta expressão aqui. A questão não é estar numa religião certa, digamos assim. A questão não é estar numa certa igreja, numa certa comunidade. Não. A questão é estar em Cristo. Ora, é importante que nós entendamos isto para compreendermos todo o resto do texto que Jesus aqui vai falar. Pois esta expressão em Cristo é o centro de toda esta reflexão aqui. A nossa salvação, como eu disse, não está em causa. Parte do princípio Jesus aqui, ao falar e ao dar este exemplo, que a pessoa já está com Ele, já está em Cristo, já está ligado à videira. E por essa razão é necessário que ela então dê fruto. Mas a pergunta é, e se não der fruto? O que é que acontece? Então aqui Jesus está a falar de um relacionamento espiritual com Ele para que se possa produzir fruto. Não está a falar do facto da pessoa ter a vida eterna, como eu já disse, nem de perder a salvação. Não é esse o tema de Jesus aqui. O tema aqui que Jesus está a enfatizar é o dar fruto. E a pergunta que eu lhe deixo é, está você a dar fruto para Jesus? Qual é o desenvolvimento na sua vida? Jesus quer que você dê fruto. Este é claro neste texto aqui. Nós iremos ver mais à frente como Jesus enfatiza esse aspecto da vida cristã. Mas qual é o seu fruto neste momento? O livro de Romanos nos fala no capítulo 11, verso 25, da nossa relação com Deus. Nos fala de como nós podemos viver o nosso cristianismo. E o apóstolo Paulo nos diz na sua epístola
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Aqui está a falar de como Israel foi endurecendo o seu coração, foi endurecendo a sua maneira de encarar Deus, até que, de facto, estes gentios que Deus queria integrar no seu reino, fossem então colocados lá. Israel não tinha cumprido o seu plano. Por isso, Deus queria integrar os gentios, aqueles que não eram parte da nação de Israel. E continua o texto: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons são a vocação de Deus, são irrevogáveis. Por estes textos aqui vemos que Israel não é posto de lado, digamos assim, para sempre. Não, e poderíamos continuar a ler muitos outros textos. Então Deus, digamos assim, elegeu a nação de Israel e vai trazê-la de novo à cena, digamos assim, espiritual, quando os gentios, quando aqueles que não faziam parte da nação de Israel, entrarem na sua plenitude, compreenderem e puderem ter então o seu espaço para aceitar a Cristo. Assim acontece com cada cristão, que por vezes não dá fruto. Deus então usa outros para que outros deem fruto. E por essa razão o texto aqui está a dizer que Deus o corta. Nesse sentido ele é cortado, é posto de lado, pois ele não está a produzir o fruto necessário para a glória de Deus. O verso 6 deste nosso texto continua a dizer: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O fogo aqui, creio eu, não é o fogo do inferno, mas o fogo do julgamento de Deus. A Bíblia nos fala que há vários batismos, e eu creio que hoje em dia tem-se feito talvez confusão acerca disso. A Bíblia fala do batismo da água, a Bíblia fala do batismo do sangue, a Bíblia fala do batismo do Espírito Santo e a Bíblia fala do batismo do fogo. Este batismo do fogo, que algumas igrejas até pedem: Senhor, lança o teu fogo, que o teu fogo venha sobre nós. Às vezes as pessoas não estão a entender o que estão a pedir a Deus. O que as pessoas dizem quando falam desse fogo é: Senhor, traz julgamento sobre nós. Senhor, purifica-nos. No fundo, o fogo tem essa função, purifica-nos. Nesta perspectiva está certo. Mas que de facto Deus nos livre do seu juízo, que Deus nos livre do seu julgamento. E é isso que é necessário nós entendermos. Se nós permanecermos em Cristo, este fogo deixa de ser necessário. Essa pureza deixa de ser efetuada por parte de Deus, porque nós já estamos purificados ao permanecermos em Cristo, pois andamos como Ele deseja. Então temos de olhar bem para esse texto bíblico que nos fala sobre o fogo de Deus. Como eu disse, não está a falar do fogo do inferno, não. Está a falar de um fogo purificador, do tal batismo de fogo que Jesus Cristo iria trazer, para que os seus filhos possam continuar a produzir fruto. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre esta disciplina que Deus exerce, essa pureza que Deus exerce, esse juízo que Deus faz. E ele aqui fala acerca da ceia do Senhor. Quando alguns crentes não estão a produzir fruto, quando alguns cristãos permanecem em pecado e não se arrependem, então esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27, fala sobre isso, sobre a forma como Deus vai agir. E diz o texto: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pois aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui, Deus manifesta o seu amor para conosco.
no sentido de nos levar a uma reflexão sobre a forma como conduzimos a nossa vida. Pois o objetivo de Deus é que cada um de nós, que é seus filhos, possa dar fruto, e muito fruto para a sua glória. Quando isso não acontece, então nós desonramos a Deus. É por isso que Jesus, logo a seguir, no verso 3 do Evangelho de São João, capítulo 15, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esta é a grande mensagem que Deus tem para nós, de que de facto é a palavra de Deus que nos purifica. É a palavra de Deus que nos traz à reflexão a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. E quando nós nos desligamos de Deus, quando nós deixamos de estar em intimidade com Deus, então perdemos a perspectiva. E a perspectiva é que Deus o quer usar a si e me quer usar a mim para abençoar aqueles que cruzam conosco. Deixe Deus moldar o seu coração. Deixe Deus transformar essa sua atitude em algo bondoso. Essa talvez atitude de amargura em algo de amor. Essa é a transformação que Deus quer operar em si. E isso Ele vai fazer através da sua palavra. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes textos do Evangelho de São João. E vamos ainda permanecer neste capítulo 15, pois ele ainda tem muito para nos ensinar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.